Pronto, acho que Eu não- é isso. Vamos começar então? Física preta, preto juntou, papel, ciência, física preta, física tá preta, física, tá, tá, tá. Vocês Vamos. estão prontos? Gente, mais uma Gente, olha live, A Ana entrou maravilhosa. A Ana fez doutorado comigo. mais uma live da Física Preta e hoje com a professora, a doutora Eliade Lima. Ai, eu tô tão emocionada. Eu ficava assistindo as lives, eu ficava assistindo os vídeos, eu falava, um dia eu vou convidar ela, a gente vai conversar. Mas olha, devia ter convidado antes, que a gente já teria conversado e estaria conversando de novo. E aí, eu acho que seria legal a professora começar falando, se apresentando, falando quem é a professora Eliade, o que a professora faz, que aí a gente, enquanto isso, o pessoal vai mandando pergunta, que eu acho que fica legal a gente fazer uma live com perguntas, respondendo a curiosidade do pessoal, né? Então, Gente, eu tô gente, balançando aqui, é que tá aquele braço, tá um vento delicioso, aí fica balançando, né? Vamos lá. Então, eu sou física, né? Eu sou licenciada em física, sou baiana, de Vitória da Conquista, na Bahia. É bem mais próximo de Minas do que do restante da Bahia, na verdade, né? É sudoeste da Bahia. Frio, não tem carnaval, não tem mar, é alto. Então, eu fiz licenciatura em física lá, eu sou de escola pública, bairro periférico, é a realidade da população negra do Brasil, né? Num bairro periférico, tráfico de drogas, assassinato de jovens, perdi muitos colegas para isso, mas tive professores que acreditaram muito em mim. Então, lá em Vitória da Conquista, eu tive um professor de física, um professor de Lermando, uma professora de matemática que me levava para curso de formação de professores dentro da universidade. Eu ainda estava no ensino fundamental. Então, eu tive pessoas que acreditaram bastante em mim e que acabou que esse professor de física de Lermando falou para mim, acho que você quer fazer física, porque eu falava para ele, eu quero estudar essas coisas aí. Então ele dizia, então faz física, né? E foi aí que eu acabei optando por fazer física, e todo mundo sempre soube que eu gostava muito. E dentro da universidade, meu Deus, foi a melhor fase da minha vida. Gente, não, eu não estou romantizando. Vamos pensar que são fases diferentes. Hoje as realidades são muito diferentes, né? A nossa sanidade mental é outra, né? Em relação à época que eu estudei. Eu entrei na universidade em 2002 e saí em 2006. E eu vivia a universidade, assim, eu não tinha dinheiro, né? Então eu ia pra lá e não tinha passagem pra ficar indo e voltando, então eu ia, pegava muita carona com muita gente, levava uma marmita e passava o dia inteiro lá. Era bolsista de extensão e era voluntária num monte de projetos, então eu vivi a universidade. Eu não fiz física, eu vivi a universidade. Eu dei aula magna lá no ano passado, com esse título, nossa, sabe? uhum. E me senti meio estranha, porque esse negócio de aula magna é sempre os velhos que dão, né? Eu pensei, gente, eu tô velha, essa universidade me chamou para eu dar aula magna aqui. Mas foi muito emocionante rever meus professores e dar um retorno para a universidade. Muita gente da época que me ajudava. Gente que nem imaginava, assim, que me dava carona. Professora, entra aqui, Uhum. porque eu já era professora lá por um projeto. Tem uma escola lá dentro, né? E eu dava aula lá de física nos meus 2 últimos anos de universidade. E o motorista era meu aluno, o motorista do ônibus dos funcionários, e ele me dava muita carona. Só que eles não imaginavam que se eles não me dessem carona, eu não sei como é que eu ia voltar para casa. Até a polícia já me levou para casa de carona, gente. E que era o último ônibus eu tinha perdido, então tinha uma viatura lá e foi quem me levou, assim, junto com uma pessoa chamada Nora, que era a, a pessoa que cuidava dos estudantes, né, dentro da política de ajuda estudantil ali, né. Então, eu fui aluna como todo mundo que sofre, que
que fica desesperado, mas as minhas questões sociais sempre foram as mais desesperadoras, assim, as questões do curso mesmo, meus professores eram Sim. maravilhosos, assim, de ligar para casa, você vai vir fazer essa prova assim, sabe? Quando eu dizia, eu vou desistir do curso, teve uma vez que eu disse que eu ia desistir, me ligaram para casa e me esperou chegar para começar a prova, sabe? Professor Luiz Darcy. Nossa. Então, assim, eu não posso reclamar da minha graduação. Chorava 2, 3 madrugadas sem conseguir responder, mas quando eu achava a resposta, eu já batia a testa assim na parede de levantar e dizer, nossa, e escrever a resposta. Eu tinha muita alegria, então eu não posso dizer que eu não fui feliz. Eu fui muito feliz. Sim. Era um curso majoritariamente masculino, né? Eram 34 homens e 6 mulheres. Mas lá dentro eu como tinha, e eu não tinha professoras de física, agora lá já tem um quadro de mulheres, mas antes não tinha. Mas mesmo assim, eles eram fantásticos, porque eles nunca nos diferenciaram, muito pelo contrário, né? Na turma regular, formamos eu e outra mulher, eu e a Socorro só. 2 mulheres só que saíram, então... Nossa, mas que eu não turma posso... cheia! Eu fiquei impressionada. A minha turma geralmente eram 3, 4 pessoas. Não, entraram 40, né? Mas aí... Ah, tá. 34 homens e 6 mulheres, e aí foi, né, Fuísca, tu sabe como é. A formatura foram 2 pessoas, assim. Teve o Agnon, que formou antes, e eu e a Socorro, e aí o restante do pessoal foi formando depois. Então, infelizmente, aquele funil dos cursos voltados para ciências exatas, né? Mas estamos aí. Eu estudei na UESB, Carla, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E aí eu fui, mundo meu, né, gente? Eu sempre fui muito ousada. Se não tem televisão, eu nem vou. Então, quando eu passei no vestibular, eu e um colega fomos os únicos na época a passarmos no vestibular. Então, a gente saiu no jornal. Aí, quando foi na universidade, eu fui aprovada num monte de mestrado e tive um projeto para o Japão, da área de ensino. Aí eu passei na TV também, óbvio, né? E aí foi aquele vucu-vucu, ela vai para o Japão, só que eu tinha passado em mestrados, em 5. 2 na área de astrofísica, e os outros 3 eram partículas ou física teórica, né? E aí eu acabei optando pela astrofísica, que era o meu sonho desde muito pequena. E como você deve ter visto em todas as minhas lives, eu conto a mesma história. Sim. E aí eu fui para o Rio Grande do Norte, e lá eu descobri que ser mulher é horrível dentro da área das exatas. Foi lá que eu sofri o assédio por conta, né, pelo meu orientador na época. E eu fui embora de lá depois de um ano, assim, depois de pensar muito o que estava acontecendo, se era minha culpa, e eu tinha certeza que eu não ia conseguir terminar se eu continuasse lá. E aí eu fiz uma denúncia na ouvidoria e desisti do curso, tranquei e procurei um professor que tinha sido meu professor na Bahia. Ele estava em São Paulo, na UFABC, eu contei toda a história para ele, ele falou, pode vir para cá que a gente te aceita. E aí eu submeti currículo e ganhei uma bolsa de 2 anos novamente. Eu não perdi um ano, né? Porque se você tem uma bolsa CAPES de um ano em um lugar e vai para outro, só tem mais um ano. E aí eu ia mudar de área, porque eu fui ameaçada. Eu não podia continuar, né, na área. Eu sofri muitas ameaças. E aí eu peguei e comecei do zero. Gente, assim, toda estrupiada, né? Caí nos pedaços, assim. Toque, agora... síndrome do pânico, horrível. Mas eu comecei tudo de novo. Pode falar. Quando eu ouvi você falando isso a primeira vez, foi a primeira vez que eu ouvi uma mulher na física falando sobre assédio abertamente, sabe? E foi a primeira vez que eu me vi, porque a minha história, infelizmente, foi parecida, né? Eu saí da universidade, onde eu entrei na universidade, fiz mestrado, fiz um ano de bolsa e passei por uma história de assédio. A minha denúncia não foi levada. Espalharam pelo departamento que a culpa era minha. Eu comecei a acreditar que a culpa era minha. E aí os alunos já não falavam comigo, alguns professores, alguns ficaram do meu lado, outros evitavam olhar para minha cara. E daí eu tive que sair da universidade, fazer prova aqui para a UFSC e vir para cá. Só que eu tinha só um ano de bolsa, né? Tanto é que aqui na UFSC eu comecei uma pesquisa do zero e tive que terminar o mestrado em um ano e meio, como eu, né? Exato. Então quando eu vi você falando isso, eu falei, caramba! Sabe, pensa quantas de você não tem por aí nos ouvindo nesse momento. Todas.
Todas as Sim. mulheres. 56% das mulheres dentro das universidades já passaram por uma situação de assédio. E quanto mais alto o grau, por exemplo, graduação, mestrado, doutorado, e quando ela já é pesquisadora, o assédio aumenta, porque aí tem relações de poder. Então, e o caso sempre é arquivado, no meu caso, dentro da universidade foi arquivado, e ele que me processou, na verdade, né? Então eu vivi 7 anos sendo 11 anos sendo Nossa, perseguida, até eu ser inocentada. Então, assim, essa nossa realidade é muito comum. O que não é comum é as mulheres falarem, porque a ouvidoria na época me falou, a corda vai quebrar para o lado mais fraco, não faz isso. Então, assim, isso está mudando sim, ó, o fantástico mundo matemático. Nós, nos últimos anos, as coisas estão mudando muito. Estão mudando porque a gente está falando. Porque a gente está correndo atrás de políticas de exposição, de políticas de punição. Eu sou do GT de Mulheres na Ciência, que eu digo, não pode punir, mas eu posso deixar de dar pontuação para uma tabela de bom comportamento. Se o cara tem ali alguma denúncia, um cartão amarelo, digamos assim, na ouvidoria em relação a isso tem que estar ligado diretamente aos editais. Ele não pode concorrer como todo mundo, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que fazer, as políticas das boas maneiras, porque não adianta a gente falar mais mulheres nas ciências exatas e chegar lá dentro a gente não fazer nada para que elas continuem. Então a Eliade era muito da incentivo e apoio à entrada de meninas na ciência, agora a permanência. Porque a entrada a gente tem um monte de gente fazendo, então eu vou agir agora dentro da instituição para que a gente possa fazer uma política para que elas permaneçam. Né? Então, por isso que está mudando, porque tem mulheres que estão se expondo, como você, como eu, e nosso reitor abraça muito essa causa, e vamos lá. A SBF é um lugar que precisa mudar bastante, recentemente estive conversando com o GT de gênero, né? Então, vamos lá, eu acho que são essas ações. Porque é muito difícil para nós, se a gente não tem uma rede de apoio, a gente superar esse tipo de coisa, né? Então, e eu comecei do zero, com o jogo bem aberto lá dentro da UFABC. A reitoria sabia do que estava acontecendo, porque enquanto eu me defendia, a UFABC teve que mandar uma carta sobre o meu comportamento. Eu tive que mostrar que não tinha dado motivos para o meu orientador me assediar. Então, o meu orientador teve que mandar uma carta à universidade, à UESB, entende? Minha vida foi virada de cabeça para baixo. Eu não tinha reprovações, então quer dizer que se eu tivesse, era um motivo para eu ser assediada? Fotos minhas foram pedidas. Eu tive que mandar minhas fotos da época para saber se as roupas que eu usava eram provocativas, porque esse foi um dos motivos que ele colocou. Então, assim, nesse momento eu passei a ser... Eu que tinha que provar que eu era inocente, né? E é muito difícil, foi muito difícil para mim. E o meu mestrado foi totalmente voltado para a área computacional, de física de partículas, com colegas que tiveram que suportar dentro do laboratório o meu toque, todo o meu desespero. Eu tive um orientador, assim, que ele foi maravilhoso. Ele foi meu amigo, a esposa dele foi minha amiga. Dele dizer assim, deixa ele agir. E ele fazia de conta que não estava enxergando aquelas crises, assim. Ele não me cobrava além do que eu podia dar. E ele me acolhia nos momentos de crise, fora assim, ó, vamos lá para casa, vamos conversar. E sentava eu, ele, meus colegas, a esposa dele, vamos, sabe? Mas assim, eu não fiz mais nada, né, além de ter amigos ali que me acolheram, que eram da Bahia, né? Coincidentemente, a gente tinha muita gente de Vitória da Conquista que estava lá, e enfiar a cara no computador e simular. Tipo, aquela Eliade extensionista, aquela Eliade que dos projetos extramuros não existiu. Se bem que o mestrado a gente não tem muito tempo para isso, né? Mas eu gosto muito de organizar eventos. Eu organizei um evento só durante o mestrado. E aí foi quando eu falei, não, eu trabalhava raios cósmicos, né? Eu fui para o doutorado em astrofísica estelar, que eu sempre quis trabalhar com estrelas, e era o que eu estava na época trabalhando, e eu falei, não, eu vou tocar o barco e eu vou começar de novo. E aí eu poderia ter continuado lá, poderia ter tentado o USP, mas eu vim pro Rio Grande do Sul, porque ele não tinha tanta influência. Ele era muito ligado lá à USP, e aqui no Sul ele tinha parcerias, mas não tinha influência. E aí eu pedi para conversar com um possível orientador. Vim visitar antes, tá, gente? Isso é importante, não chegar de Malicuia sem saber quem é antes. Vim aqui e fui muito bem recebida. E encontrei a Márcia Barbosa. Fiz
projetos de extensão, fiz eventos, e foi ela que me pegou pelo braço e falou, isso não vai ficar assim, e vambora. E aí foi quando eu comecei a falar sobre mulheres na ciência, a partir do momento que eu me reconheci como uma mulher que passava pelo que todas as outras passam, e foi a partir daí que eu comecei a ter coragem. E foi que aí começou a sair nos jornais, e na Folha, e na revista Galileu, que saiu a reportagem, né, sobre o meu caso. Mas não foi fácil, e eu sei que todo mundo que passa por isso, que deve estar passando por isso nesse momento, se você não tem um apoio, uma rede de apoio, é muito difícil o autorreconhecimento e você compreender que você não é a culpada. Mas o Rio Grande do Sul foi marcante, assim, tanto na questão racial, olha que engraçado, né? Uma baiana que se reconhece preta no Rio Grande do Sul. Na questão racial, assim, da identidade, quanto na questão do meu papel como mulher na ciência. Assim, esse estado tem me ensinado muito, tem me colocado como divulgadora científica, um título que eu não me dava, né? E hoje eu já me reconheço como isso, mas é em função do que eu recebi aqui. E aí eu fiz o pós-doutorado na UFSM, mas o meu doutorado foi, gente, assim, desculpa pelo que eu vou dizer, mas foi um sonho também, foi maravilhoso. Eu e meu orientador, a gente tinha uns arranca-rabo. Mas ele era meu amigo, sabe? Ele era muito meu amigo, assim, da minha família passar o Natal com ele, na casa dele, o meu marido, a gente, sabe, vai pra lá até hoje. Então eu tive uma relação de amizade, ele bem doido e eu bem doida, então deu bem certo. Um gritava, o outro gritava e a gente se entendeu. Em relação à pesquisa, eu não tenho do que reclamar, assim. Ele dizia, tem que fazer isso. Às vezes eu dizia, eu já fiz e não vou fazer de novo, não façam isso. Mas é porque eu tinha certeza do que eu estava falando. Mas aí, ele foi muito compreensivo e o departamento, assim, eu tomei conta, sabe? Quando você toma conta do lugar, eles me deram, na Bahia, assim, gente, não deu ousadia. Dê dinheiro, mas não deu ousadia para o baiano. E aí pronto. Entendeu? Eu me senti aquela Eliade de Vitória da Conquista novamente. E o meu pós-doutorado seria na França, mas o amor entrou na minha vida e aí eu optei por fazer na UFSM para ficar mais próximo do meu atual marido, que na época era meu namorado. E aí ele falou, espera mais um ano, a gente vai para a França depois, eu vou contigo. Eu esperei, fiz um ano e meio de pós-doc lá na UFSM, em Astrofísica Estelar, com um grupo ótimo. Nossa. Orientei meu primeiro mestrado lá. Orientei a mesma aluna de graduação que eu orientei o TCC, ela foi minha orientanda de mestrado, maravilhosa. E aí eu comecei a vir bastante para a Uruguaiana, já fazia palestras aqui, e a cidade já me conhecia, e aí abriu o concurso, a França que lute para me ter depois, eu fiquei, foi por aqui mesmo, e me tornei professora aqui da Unipampa, de Uruguaiana, e aí sim me deram ousadia. Aí a ousadia tomou conta, porque eu tenho um projeto com a prefeitura, eu tenho planetário, eu ganhei planetário, ganhei telescópio, assim, da universidade, doação, ou um projeto que já tinha, porque tem um astrofísico aqui que trabalha com ensino. Eu já cheguei com tudo pronto, assim, já tinha tudo, já tinha até os bolsistas, eu só precisei tocar, entende? Eu não sofri para começar o laboratório, universidade recente, que tiveram pessoas que fez isso, que fizeram isso, e a prefeitura é muito aberta, então eu organizo aqui a Feira de Ciências, eu tenho um clube de astronomia e criei o grupo Cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres cientistas que vão para as escolas falar sobre nossa pesquisa. E aí eu tenho parceria com o Exército, com a Marinha, com a Prefeitura e com a Secretaria de Educação. A Feira de Ciências, os empresários doam bolsas de cursinho de inglês, de cursinho pré-vestibular. Gente, eu tô num lugar assim que, sabe... Vai ter chuva de meteoro, eles ligam para eu falar na rádio, para onde que as pessoas têm que olhar, sabe? Qualquer coisa, esses dias caiu um monte de coisa do céu, o povo jurando que era, né, meteorito. E aí logo ligam, pedem para o pessoal da vigilância, né, me procurar. Então, eu acabei me tornando referência nesse sentido, e a cidade foi muito acolhedora. Então, eu sou muito feliz. Eu tive esse episódio, né, da questão do assédio, mas assim, eu não tenho outras coisas. Eu tive aquele mesmo percurso que todas as pessoas que são pobres, que vieram de lugares, né, da periferia. Eu tive as mesmas dificuldades, trabalhava, estudava, trabalhava à noite, de manhã e estudava à tarde. Era telefonista, já fui um monte de coisa. Agente de saúde, tudo vocês imaginarem. Só que assim, eu não tenho o que reclamar, porque foi
as pessoas sempre me ajudaram muito, os meus professores e as redes, né? Eu acho, eu devo muito aos outros, às pessoas que acreditaram em mim. Eu devo à Uruguaiana, que é um lugar que me confia, né? A divulgação de ciência na cidade. Então, eu conto muito que a minha carreira não foi eu, a carreira foi um monte de gente, é um monte de gente. São pessoas como você que divulgam, e enfim. É isso. Acho que eu reduzi tudo. Já foi 20 minutos. Eita, é que tá tão bom, tá tão gostoso que dá vontade de ficar só ouvindo aqui. Não, mas aí tem no YouTube um monte. Bota lá, Eliade, que tem eu contando essa coisa. Mas cada conversa é uma conversa diferente, né? Sim. Mandem perguntas aqui nessa bolinha que tem um ponto de interrogação no meio, tá? Mandem perguntas. Já tem algumas que mandaram, né? Vou até ler aqui. Uma que eu achei tem muito difícil. Muito difícil. Eita. Tem uma aí muito difícil. Eu vou começar aqui por uma um pouco mais legal, simples, eu acho. Não sei também. Todas são legais, mas tem as difíceis e as fáceis. Eu sou totalmente leiga em astrofísica, então eu vou chutar aqui. Olha, eu achei essa pergunta. Como se sabe a composição dos planetas se ninguém nunca esteve lá? Gente, é linda essa pergunta, adoro. Ai, as crianças perguntam isso. Como é que a senhora sabe que lá na estrela tem tal coisa se a senhora nunca foi lá? Gente, a gente tem a parte de espectroscopia, que é utilizado também em laboratórios de química, fisicoquímica, né? O espectro das coisas. Então, quando você tem uma chama, por exemplo, do sódio, ela apresenta uma determinada coloração. Quando você decompõe essa luz ali no espectro eletromagnético no visível, você vê as divisões das colorações de determinados componentes químicos, certo? Se eu queimar aqui cloreto de sódio, essa chama vai apresentar uma cor que, se eu colocar ali um espectrômetro na frente, eu consigo ver as linhas de absorção, linhas de emissão, seja lá o que eu estou analisando, se é algo que absorve ou emite. Então, quando a gente tem essa referência em laboratório, eu tenho, né, as minhas linhas de emissão, eu tenho as minhas linhas de absorção de todos os elementos químicos conhecidos. Aí eu pego e aponto meu telescópio para onde? Para a estrela. A estrela tem luz própria, o Sol. Eu coloco o espectrômetro na frente, eu consigo ver as linhas do que é composta aquela atmosfera daquela estrela. Tcharam, já sei da estrela. Quando eu aponto para o planeta, se for do sistema solar, ele está recebendo a luz do Sol. Então, quando ele, como a Lua, né? Quando ele reflete essa luz, eu observando o meu espectrômetro, ou espectrógrafo, o que deveria acontecer? Eu deveria ver a mesma decomposição que tem para o Sol, porque se ele está refletindo a luz do Sol, se é um espelho, tudo que bate volta, eu comparo essas linhas, beleza. Mas aí o que acontece é que vem algumas linhas faltantes. As linhas que faltam é o que está sendo absorvido pelo planeta. E a gente tem linhas absorvidas em função dos planetas rochosos, que não tem atmosfera, então eu sei as linhas que faltam ali é o que compõe aquele planeta, as rochas, os minerais e assim vai, né? E planetas gasosos, as linhas que faltam ali, como Júpiter, por exemplo, Vênus, é a composição da atmosfera daquele planeta. Então, é isso. É só uma comparação. Né? Se você tem a tabelinha aqui, tu tem tua cola, tu compara os dois, você sabe qual é a composição em função disso. Entendeu? É bem fácil. É bem fácil. E espero ter sido didática para ter, né? Para que as pessoas tenham conseguido entender da forma com que eu compreendo. Eu acho fácil por isso, porque a gente compara, né? Decomposição Sim. da luz na questão da espectroscopia. O Luarte, que tá aqui falando fascinante, ele que fez a pergunta aqui. Olha aí, deu para entender, ver se foi. Olha essa aqui. Você conseguiu realizar o seu sonho de comprar um telescópio? Porque é caro demais. Gente, é muito caro, né? Preta pobre não compra telescópio. Mas eu não realizei o sonho de comprar. Todo ano eu quero comprar. Mas toda vez que eu quero comprar, eu tô sempre querendo comprar um mais caro ainda. Então, assim, tá quase que impossível comprar um. E olha que eu sou professora universitária. Mas eu realizei. Por que eu não comprei? Eu vou contar pra vocês. Porque quando eu cheguei aqui em Uruguaiana, já tinha um telescópio aqui maravilhoso, que dá pra ver nebulosas, que dá pra ver galáxias, dá pra ver aglomerados estelares. Então, assim, é um telescópio que eu manuseio. Então... E assim, gente, não se iluda que astrônomo fica no telescópio. Quem fica no telescópio é astrônomo amador, aquela pessoa apaixonada pelo céu, né? Que é
formada em qualquer outra coisa, ou nem é formada em qualquer área de conhecimento, e tem o telescópio e olha o céu. Eu não sou essas, eu fico aqui no computador recebendo imagens do Chile. A gente nem olha pro telescópio, tem os astrônomos que manuseiam lá, né, os telescópios que a gente trabalha. Conheço muita gente que já foi para a montanha observar e não é o meu caso. Eu gosto de observações do céu a olho nu, gosto de observações do céu com luneta, né, para ver crateras e tal, principalmente para as crianças. Eu gosto muito de levar telescópio para as escolas ou para eventos, mas eu tive muita sorte, porque eu cheguei aqui já tinha um telescópio refletor e eu tive, gente, eu estava numa feira de ciência, eu ganhei mais dois. Duas pessoas da cidade me doaram 2 telescópios. Então, Nossa! nós temos 3 telescópios no Clube de Astronomia, 3. 4, que é um que está quebrado o pé, mas 3 funcionando plenamente. Então eu não precisei comprar e o meu sonho foi realizado porque eu tenho na universidade, mas é muito caro. E eu tinha, quando criança, binóculo. E hoje eu tenho uns 20 nos projetos, né, que é aqui da universidade. Eu gosto muito de olhar para o céu com binóculo, deitar e ficar observando. Então quem está achando caro, compra um binóculo ou um monóculo, ajuda bastante. Ecateline, ó, entrevista essa menina. Ecateline, ela entrou ali, ela vai me matar. Essa menina é bárbara, ela é matemática. Já E ela anotei fez aqui, ó. Já anotei doutorado aqui, agora ela faz pós-doutorado em astrofísica de galáxias. Ela é da área de extragaláctica. Olha, essa mulher publica que é uma louca. E ela tem um canal chamado Astrofio. Gente, segue, não é um canal, ela tem uma página. Ela faz coisas com fio de, eu não sei como é que é aquilo. Ela faz planetas, móveis, ela faz coisas bem nerds e lindas. Segue aí, pode ir, né? Catelina, entrevista ela. Doida. Já anotei aqui, ó. Já anotei. Olha lá o Cristiano pedindo um. Ai, Cristiano, mas foi doado para a universidade. Se eu pegar, vai ser considerado roubo. Ó, essa pergunta dele, olha só. Eu gostaria de ser astrônomo, como eu poderia fazer? Ah, então, você pode fazer 2 caminhos. Você pode fazer física, que é o caminho que eu fiz, né? Eu fiz física e que eu sou apaixonada, porque assim, você se torna multidisciplinar. Porque eu fiz física, depois eu fiz física de partículas, queria ter feito astrofísica, mas eu fiz astropartículas, né? Eu trabalhei o universo propagando partículas de alta energia e depois eu fiz o doutorado em astrofísica estelar. Então esse é um dos caminhos, você fazer a sua graduação em física e aí buscar o seu mestrado e doutorado dentro da área da astrofísica com alguns pesquisadores, e tem no Brasil inteiro. Ou você pode fazer já diretamente a graduação em astrofísica e astronomia, que aqui na URGS, né, em Porto Alegre tem na Universidade Federal de Sergipe, deixa eu ver mais, estou pensando aqui, tem na USP, tem na UFRJ, então nesses lugares você pode fazer a graduação, entendeu? Em astrofísica, você já sai com a formação de astrônomo em astrofísica. Já no meu caso, eu fiz física, fiz todas as cadeiras que você acaba fazendo obrigatoriamente quântica, eletro, no mestrado e no doutorado de astrofísica você tem que fazer. Só que assim, né, gente, eu me acho muito disciplinar porque eu fiz tudo e depois fiz astrofísica, então eu posso dar aula de qualquer coisa, não que o astrônomo não possa, mas eu acho que ter feito partículas me ajudou bastante, né, para entender interiores estelares, física nuclear, é bem importante. Você vê no curso de astrofísica, mas depende muito do que você vai fazer lá na frente. Então são esses dois caminhos. Sim. Do seu ponto de vista, haveria a possibilidade de existir vida em outros planetas? Eu achei essa pergunta maravilhosa. Eu faria essa pergunta. Acho que é muito egoísmo nosso achar que nós somos um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Primeira coisa, né? Se você parar para pensar que existem bilhões de estrelas na nossa galáxia e que existem centenas de bilhões de outras galáxias, aí só tem nós. Os foda nós. Não tem como, né? Eu não acredito na sequência. Eu acredito que possa vir a existir vida como a nossa, não nesse formato que bonito que somos, né? Para nós, aos nossos olhos. Mas eu vou responder essa pergunta de uma forma muito categórica, assim, ó. Para mim, a vida na Terra, o que ela é? Uma sequência de acidentes. Né? Nosso planeta tá diferente de Marte ali, Marte está um pouquinho mais, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, um pouquinho depois da gente em relação ao Sol. Tinha tudo para ter vida lá, mas pode ter tido, né? A gente busca por isso nesse momento. Eu acredito em vida bacteriana ainda no sistema solar, acredito. Eu acredito que essas luas de Júpiter, né? A gente tem
Europa com bastante possibilidade. A gente tem possibilidade de vida aquática ainda em luas. Marte me surpreende, mas não duvido que a gente tem. Então, vida bacteriana eu acredito sim. Vida que a gente chama de inteligente, mas por mais que nós tenhamos e estejamos fazendo tanta burrada na vida, mas, né? Vida inteligente. Acredito que exista, mas a gente está tão distante dessas coisas, porque a distância é tão longa, e a gente tem enviado sinais para eles devem estar enviando para a gente não capta, porque, enfim, né? Cada coisa no seu tempo. Mas eu não acredito em nós, assim, nós em outros planetas não, porque nós somos consequência de uma infinidade de acidentes que aconteceram para que a vida tivesse esse formato aqui. Então eu não acredito no irmão da Terra com pessoas como nós. Porque é muita coincidência para acontecer tanta coisa igual, né? Mas eu acredito em vida assim. Acredito. Não acredito que eles ficam descendo aqui, não, isolando a plantação de milho e deixando recado. Isso eu não acredito. Mas, enfim. Essa foi boa, essa foi muito boa. Né? O que você vai fazer? Vou zoar uma plantação ali. Isso eu não acredito, não, né? Mas, enfim. Olha essa aqui. Teoria das cordas da linguagem acessível. Nossa. A pergunta mais difícil da minha vida, porque nem eu sei na linguagem difícil, tão pouco acessível. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos. O que eu não sei, né? Porque não é minha área, né, gente? Eu sou palpável. Astrofísica estelar, a gente trabalha com observação. Observação do que está ali. E a teoria de cordas é uma previsão matemática, né? Assim como Einstein previu a relatividade, mas não acreditava em buracos negros, e aí veio lá depois um físico e previu a existência de buracos negros com as equações do Einstein. A teoria de cordas é isso, né? Mas o que ela faz? Por que cordas? Por que o nome cordas? Porque a gente acredita na formação, a gente acredita não, né? A gente tem a matéria formada por pequenos blocos que são as partículas, certo? A teoria de cordas, ela não trabalha com as partículas, que são coisas que são não dimensionais. Ela trabalha com o universo formado por blocos unidimensionais, como cordas. Então, ao invés de partículas, eu tenho as cordas unidimensionais. E as coisas com maiores dimensões seriam as bramas. É bramas? Deixa eu ver se eu lembro. Acho que sim. São as bramas, que elas vibram, exatamente. E isso há uns 200 anos atrás. E aí, o que é mais louco disso é que ela tenta unificar todas as físicas, né? Porque a gente tem a física quântica e a gente tem, por exemplo, a relatividade. E elas não são a mesma matemática. A gente trabalha com tensores numa, né? E a quântica do cão, que eu também não sei nada de quântica. Gente, se me pedir para dar uma aula de quântica, assim, eu faço as contas, mas eu não sei explicar para que serve. Eu não sou legal dando aula de coisas que eu não sei para que serve. E aí, o que acontece? A teoria de cordas, ela tenta unificar tudo isso, né? Matematicamente. Muito pior, que eu digo muito pior porque é muito mais louco, ela afirma o universo com 11 dimensões. X, Y, Z, que é tipo o canto da tua parede aí, né? Teu chão e tua altura. O tempo, 4 dimensões. Beleza, até aí a gente trabalha com isso. O grande problema são as dimensões que eles chamam de recurvadas. E aí seriam as outras físicas, né? O que explica as outras coisas, que explica a matéria, que explica... E aí tenta explicar as 4 forças, né? Que é a força fraca, forte, a gravitacional e a eletromagnética. Tu imagina pegar tudo isso, juntar e misturar e fazer uma salada. Como eu falei pra vocês, eu não sei quântica. Eu não sei nem quântica, como é que eu vou tentar explicar tudo isso junto, né? Eletromagnetismo, amo. Fiz várias vezes assim, como monitora. Sou apaixonada por eletromagnetismo. Quântica, fiz várias vezes, porque tem que fazer. Quântica 1, 2 num lugar, quântica 1, 2 no outro. Na graduação, não sei nada. Gente, não sei nem o que é um Brown, não sei mais nada disso, assim. Então, eu não saberia explicar de outra forma. Espero que a pessoa tenha entendido aí o que é, mais ou menos. E que nenhum físico que estuda isso esteja assistindo. Vamos para a pergunta mais... Sendo mulher negra, estudante de ciências exatas, tem que provar todo dia que conhecimento é a gênero? Que conhecimento é a gênero? Na época, há um tempo atrás, sim.
Hoje em dia ninguém nem tem coragem mais de perguntar. Eu acho que eu mudei muito o meu comportamento, assim, a pessoa não tem nem coragem, né? Mas já passei por situações de afirmação, assim, eu me lembro de uma mulher, assim, olhar pra mim e falar, ai, meu filho tá fazendo direito, não sei, em algum lugar em Brasília. E eu morava num pensionato em Porto Alegre, e aí eu falei, é legal, eu tô fazendo doutorado aqui. E você sabe aquele olhar de cima e embaixo, assim, parecia que ela fabricava caixão pra ver se tava medindo pra me botar dentro de um, porque foi aquela olhada. Doutorado, sabe? Foi muito estranho. Essa foi uma situação muito marcante. O restante, eu sou muito... Ai, gente, é horrível o que eu vou dizer, mas meu marido sabe disso. Eu sou muito metida, sabe? Eu sou muito achada, eu me acho assim, por mais externamente. Eu tenho síndrome da impostora direta, eu me acho horrível, eu acho que eu sou uma farsa, aí no outro dia eu acho que eu sou maravilhosa. Todos os dias isso acontece. Eu acho que, né, acaba que nós, mulheres, a gente passa muito mais por isso até. E agora, na situação atual, eu vejo que eu faço parte do grupo de bolsistas da CAPES. Por favor, não me exclui de lá, eu sou professora, mas não me tira de lá. E eu vejo que isso tem cada vez acometido mais pessoas. Sim. Então, o que me blindou de não ter que reafirmar isso todos os dias é esse meu comportamento de assim, eu cheguei até aqui, eu tive a ajuda de muita gente, mas foi mérito meu também, e ninguém me tira isso. Então, assim, não vem não, sabe? Porque bate e volta. E eu não absorvo, volta com o mesmo espectro que bateu, assim. Eu me blindei. Eu me blindei. Já tive o tempo de ter que reafirmar. Hoje, a pessoa que quer afirmação vai ficar lá procurando, porque, assim, a resposta bate aqui e volta lá e deu. Já sofri muito, mas eu acho, olhando por agora, né? Olhando para estudantes que estão lá na graduação, que estão no mestrado, que estão no doutorado, que tiram uma baita nota, que o professor olha para ela e pensa assim, não, tu copiou de alguém. A gente já viu isso, a gente vê isso. Né? Mas eu tenho o problema de ser faladora, né? E quando eu sou péssima, eu sou péssima. Eu já chego e falo assim, não, eu fui péssima nisso aqui mesmo. Eu não preciso ninguém dizer, eu já... Estou falando na questão de contas e de disciplina, sim. Até de aula. Eu termino a aula e falo, gente, essa aula foi horrível. Que vergonha, sabe? Nossa, essa autoconsciência. E não deixar que isso se externe a ponto do outro pegar isso e te reconhecer como uma fraqueza e falar, não, você é ruim mesmo, porque tu é mulher, porque... Não, aí eu já rodo a baiana e já fico boa na hora. Aí eu digo, não, eu posso dizer que eu sou ruim, você não. Você não. Olha, mas não quer dizer não reconhecer críticas, né? Construtivas, o que é diferente. Eu tô falando da afirmação, né? De ter que provar todos os dias que porque você é mulher, você tem que publicar 3 vezes mais. Eu vejo isso. Mas Eliade, já nem falo mais sobre, eu só dou uma olhada. Ó, a Helena tá dizendo aqui, ó, tu não é metida, tu é uma maravilhosa e sabe que é uma baita profissional. Verdade. Eu fui professora dela na Unipampa de Dom Pedrito. É que eu sou, sei lá, não sei. As minhas fraquezas são vistas por aqueles que vão me ajudar. E não por aqueles que vão ficar testando. Eu vou lá para saber se ela é boa nisso mesmo. Quem vem vai ver que eu sou. Agora, as fraquezas são vistas por aqueles que eu exponho e que eu digo, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu não consigo fazer. Aí é diferente, né? Agora, se a pessoa vem para cá para saber, vou lá assistir essa... Já vi isso, né? Aí eu vou soltar. Isso aqui isso aqui é fofoca do plantão da Globo. Nunca contei plantão isso. Física preta. Dentro da... foi o meu... Travado. Deu uma travadinha na hora. O computador que queria fazer... O meu celular queria fazer uma atualização. Viu, gente? O break news aqui foi forte. Dentro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu fui dar uma palestra lá há 2 anos. E era, assim, são senhores, né? A grande maioria são professores, homens brancos. É a ciência brasileira, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E aí, a cor dos crachás dos palestrantes é diferente da cor do restante de todos os participantes. E eu estava no hotel lá, acho que era Hermo, que me colocaram lá para eu dar a palestra, e eu saí com o crachá. E aí veio um senhor, pegou meu crachá, olhou,
e olhou pra minha cara, falou assim, é você? Eu falei, sou. Aí ele, que dia que você vai dar palestra? Eu falei, amanhã, eu vou lá pra ver. Eu falei, pode ir. Ele não acreditava que eu, mais jovem que eles, ou menos tempo, mais velha, podia estar ali, preta, mulher, enfim, sabe? Eu achei aquilo tão afável, eu falei, pode ir. E dei a palestra no outro dia procurando. Descobri que era ali do núcleo da diretoria. Mas dei a palestra procurando. Então eu vi algumas pessoas assistirem o início da palestra, tinha umas 600 meninas lá, era sobre mulheres nascentes, levantando, assim, uns homens lá no fundo levantando. Eu não sei se ele estava ali no meio, mas esse negócio de ter que provar que é mulher preta, Sim, eu já passei por essa situação uhum. dessa forma e foi dentro da própria SBPC, assim, mas... E eu andava bem linda de saltão com o meu crachá da cor do crachá dos homens brancos. Eu, geralmente, quando eu vou pra esses lugares, eu taco um batonzão vermelho, boto umas argolas, assim, pra E chamar o atenção salto, minha mesmo. filha, o salto desse tamanho, assim, ó. Eu vou com um salto aqui. Tipo assim, filho, eu quero ver você vir dar aula no meu lugar e ainda usar esse salto aqui. Maravilhosa! Meu Deus, mulher maravilhosa! Gente, quem é Olha, essa criatura? Escreve nome aí, gente. Minha professora de física, mas os nomes no Instagram eu não reconheço. Só escreve o nome, criatura, que eu não sei que nome é esse aí, não. E a foto tá pequenininha. Ai, Jesus, José Pacheco Júnior. Gente, ele terminou o doutorado em História. Maravilhoso. Era maravilhoso em física e fez História e foi maravilhoso também. Eu já sou vó, né? Porque doutorado, um aluno meu. ai, José Pacheco Júnior. Eu lembro os nomes e sobrenomes deles, assim, é engraçado. Ai, fale olha, mais, fale mais. A Mari Dias mandou uma pergunta. Gostaria de saber mais sobre as leis que governam o interior estelar. Fia, todas as leis físicas. Eu falo assim, ó, se tu pegar uma estrela para dar um curso de física, é o curso mais contextualizado que você vai ter. Porque você tem física nuclear. Pum, comecei com hidrogênio, alta temperatura, essa coisa sendo... Um acidente acontece. Tudo que tem no universo aí, o que a gente tem em abundância? Hidrogênio, nuvens moleculares super densas com hidrogênio. Digamos que uma nuvem dessa cruza a outra, já aumenta a turbulência, aumenta a temperatura. Se essa nuvem tem uma massa legal ali, uma massa mínima o suficiente para produzir reações nucleares, olha eu queimando hidrogênio, transformando em hélio, e aí a gente vai estudar, né? Queima de hidrogênio, queima do hélio, ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio, e olha os elementos surgindo na estrela. Enquanto isso está acontecendo, olha, me arrepiei, vixe, adoro. Física nuclear, tu tem termodinâmica, né? A gente tem eletromagnetismo. A gente tem quântica, que eu odeio, por isso que eu não trabalho com estrelas extremamente massivas que vão chegar lá. Não precisa ser tão massiva, porque senão ela não chega nesse... Mas as anãs brancas, por exemplo, né? Quando a gente começa a trabalhar com estrelas extremamente densas, a gente começa a trabalhar com as leis de Fermi, enfim. É toda a física que rege o interior estelar. A mecânica clássica, linda, enquanto você tem aquele equilíbrio da pressão interna da estrela, das reações térmicas contra a gravidade. E quando, no momento em que a gente tem a gravidade vencendo isso, e aí vira aquela explosão de supernova que a gente chama, ejeta suas cascas. Olha a gente trabalhando com física clássica, com todas as equações de pressão que a gente trabalha com a degenerescência, né? Então, assim, é a física toda. Eu enxergo a estrela como o melhor laboratório de física que a gente tem, sem contar que é o corpo negro perfeito, né? O modelo de corpo negro perfeito é uma estrela. Então, né, para a gente estudar todas as leis que regem, né, o corpo negro. Então, se eu fosse falar sobre o interior estelar e a física, a gente teria que fazer um curso, todos os dias uma live sobre, né, quais são as leis que regem o interior estelar. Estou disponível. Acho que para finalizar, que a gente já está perto do fim aqui, o Instagram ele me dá só 40 minutos. Ai, que roubo! Eu achei que fosse uma hora. Uma hora. Ah. Então, ó, você acredita que o universo é limitado ou ilimitado? Abimael Physics. Abimael. Depende da concepção do que é limitado e do que é ilimitado, né? Porque enquanto a luz está indo ou está chegando para nós,
essa coisa está expandindo. Então, como é que eu vou dizer se essa coisa é limitada se eu não consigo chegar no final? Porque enquanto eu estou mandando, ele está crescendo. O que é limite? Nossa. Se tudo que você... Isso. Entendeu? Eu não consigo dizer se... o limite é a borda. Que borda se eu não consigo chegar lá? Se enquanto eu estou indo, isso está inflando. E o que tem lá atrás? Então, eu não acredito em nem limite, nem ilimitado. Porque qual é a definição disso, na verdade, né? Eu não consigo dizer. Tô quase mudando de área, professora. Olha... E eu não sou da cosmologia, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A cosmologia é uma área, né, da astrofísica maravilhosa, uma área da física maravilhosa, muita matemática. E esse é o meu pensamento, né? Eu sou uma astrofísica clássica, as minhas equações são lindas e maravilhosas, física clássica, meus programas. Eu fui da física relativística, né? A minha astropartículas, eu tive que trabalhar com partículas viajando à velocidade da luz. Meu programa deu errado e elas ultrapassavam a velocidade da luz. Aí eu tive que rever todas as equações. E aí foi muito interessante eu aplicar a teoria da relatividade de uma forma tão linda que resolveu o meu problema, né? E aí eu tive que entender que eu não tinha que observar as minhas partículas viajando, eu tinha que viajar com elas. Então as equações que eu escrevi tinham que ir mudando os referenciais junto com a partícula, e não eu, linda, aqui esperando ela propagar. E para eu me dar conta disso, eu quase que não defendia o mestrado, porque sempre ela ultrapassava a velocidade da luz, eu estava com o referencial errado. Então, nossa, dessas coisas eu consigo até que falar bem, mas de cosmologia nem tanto, né? Então, esse é o meu pensamento sobre limitação e não ser limitado. Eu acho que para a gente finalizar, porque faltam 10 minutinhos, talvez, a professora podia deixar um conselho para quem quer fazer física, para quem está começando a carreira, e falar mais alguma coisa que a professora queira falar para a gente aqui, esses 10 minutinhos. Gente, esse conselho é muito engraçado, assim, porque eu acompanho muitas discussões no grupo dos bolsistas, né? Do Facebook. E eu sou uma pessoa muito solidária com tudo que acontece ali, porque a bolsa que essas pessoas recebem hoje é a mesma que eu recebia. Eu terminei o doutorado em 2013, né? A gente está quase 10 anos sem reajuste. E são as mesmas pessoas que fizeram a mesma coisa que eu, que saíram das suas casas para dar, né? A gente às vezes sai por querer aprender mais, mas a nossa família vê na gente uma mudança de vida para toda uma família, porque depois de você nunca mais vai ser igual, você é o referencial. Então eu sou muito solidária com o sofrimento que essas pessoas têm carregado, de ter que sobreviver, de ter que viver cada vez pior, de ter que morar pior, de ter que comer pior, para continuar produzindo uma pesquisa de ponta. E é óbvio que isso vai cair, essa produção cai se a gente não valoriza essas pessoas. Todo mundo quer vacina, mas não entende que quem está por trás das vacinas são os nossos mestrandos, nossos doutorandos, né? E muito mais do que o pesquisador cabeça, a gente está cercado de pessoas que precisam ser valorizadas. Então, eu fui muito feliz, porque eu peguei o momento do Brasil com um monte de bolsa, com aumento de bolsa. Eu peguei o momento de pessoas que compreenderam a situação de assédio que eu passei. Foi a pior situação da minha vida, mas eu entendo que não desanimem, a gente tá aqui para entender assim, ó, existe uma luz no fim do túnel, o que você vai fazer vai mudar a sua vida de alguma forma. E nosso país precisa de ciência, né? Tá sendo muito difícil para nós, as pessoas não acreditam na gente, não acreditam na ciência, a gente não tem investimento em vocês, em quem quer estudar, mas não desanima não, porque se não for com vocês, né? E as outras Eliades, e as nossas físicas pretas maravilhosas, como você. Então, assim, não desistam, sabe? Sei lá, se segurem uns nos outros. É só o conselho, assim, que eu dou. E denunciem situações de assédio moral e sexual dentro do Ministério Público. Não vão para as ouvidorias por enquanto, que elas ainda não estão preparadas para receber esses tipos de denúncia. Tá bem? E que é tudo lindo, física é lindo, tudo é lindo. E o que o professor precisa fazer para ser orientado pela professora Eliade? Vixe Maria, eu estava vinculada ao programa lá da UFSM, agora eu estou tentando migrar para o programa daqui, eu não estou orientando lá, porque lá é astrofísica, e aqui é na área de
ensino, né? E eu tenho me dedicado muito ao GTs, às questões de gênero, a mulheres na ciência e a extensão da universidade. Então eu vou entrar aqui na área de ensino e astronomia. Mas sei lá onde é que essa pessoa estuda aí. Vai que tem uma parceria. Eu posso entrar como orientadora, né? Não sei lá, manda aí. Me chama ali no Insta que a gente conversa. Olha ali, ó, a Elo acabou de entrar, uma das maiores pesquisadoras, né, nas questões de mulheres negras na ciência. Ela iria me matar se eu visse eu dizendo, Eliade, você tem que mostrar todos os dias que é complicado, que por ser mulher negra, eu não mostro mais nada. Quem quiser que me olhe agora. Eu já me blindei, assim. Eu tô, sabe, eu já tô tipo a Sônia. Chega uma hora que cansa e, esse povo que vai catar coquinho, a gente tá aqui fazendo o nosso. E vamos estudar, vamos entender, sei lá, né? A gente não precisa estar provando nada além da ciência que nós fazemos. Isso a gente tem. Se você faz a sua ciência, você vai brilhar com a sua ciência. Agora, a gente vai encontrar a situação da pessoa duvidar que você fez aquilo. Esse é o problema. Eu já estou numa posição que eu posso fazer isso, né? Quando você é estudante, você não vai poder fazer isso. Pois é. Né? E mas aí é que eu falo das redes. Aí eu falo das redes. Aí as redes a gente. Entenderam? Eu posso fazer agora a louca, ó. Mas enquanto a gente está na graduação, peixe pequeno, a gente está submetido a situações de poder, a gente se vincula, a gente se une, a gente procura canais de apoio, pessoas. Aí dá certo. Né? Então é isso, professora. Olha, tô apaixonada. Gente, passa muito rápido, eu falo muito. Eu também sou apaixonada por você. Eu queria que Menina, eu falei de ti ontem. Eu tive um evento com a Secretaria de Educação da Bahia. Era o encerramento do mês das meninas e mulheres na ciência. Evento chiquérrimo, maravilhoso. Eu estive lá 2 anos para abrir essa discussão de gênero. E aí eu falei, gente, pedi para seguirem o teu canal. Falei lá. E falei do quanto das coisas que você cria. Na verdade, eu também falei num encontro que tinha vários pesquisadores, aqueles pesquisadores que trabalham com divulgação científica, mas não sabem como funciona o Instagram. Eu falei, segue uma pessoa lá que vocês vão ver como é que se divulga ciência no Instagram. Obrigada, professora, obrigada. Aí pedi para eles te procurarem para pedir ajuda. Vamos ver se eles vão fazer isso. Muito legal seus vídeos, muito criativos. Muito obrigada por existir e por resistir. Né? Nem fala. Eu vindo tu não existe. Tu resiste. Eu fico emocionada. Vai me fazer ficar chorando demais. Na live aqui agora? Chora na live, porque pessoas como você são necessárias. O público jovem só é atingido por você, né? Os velhos que já não sabem mais produzir ciência para jovem, é só você. Então, exista, resista e nos procura os velhos para a gente aprender contigo. Ai, professora, muito obrigada. A gente só vem aqui para aprender contigo. Eu não sei mais nem o que falar, eu não sei mais nem como encerrar a live depois dessa. Eu fiquei agora encerre dizendo, aprendam comigo. Encerre dizendo assim, aprendam comigo, viu, gente? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Professora. Obrigada, eu também agradeço demais, porque é isso, né? Eu lembro quando eu te vi falando sobre mulheres na ciência, e foi um momento em que eu me senti tão acolhida, eu me senti, sabe, eu fico imaginando o que vocês passaram que vieram antes de mim, que vieram antes da nossa geração. Então, volta e meia, eu tava muito triste, assim, meio cansada, eu falava, vou assistir o vídeo dessas professoras. E aí, ouvindo vocês falarem, me deixava arrepiada, eu me sentia pertencente à física, sabe? Vendo vocês falarem de física com tanta propriedade, com os cabelão, assim, solto, eu falava, olha hoje eu aprendi que tá muito calor. Tá calor. Mas é isso. Essa propriedade não é só a resolução do Halliday que nos dá. A propriedade é o tempo, sabe? Na hora que a gente está resolvendo, a gente não sabe bulhufas para que serve aquilo. E a gente se acha incompetente, porque a gente não sabe para que serve aquele exercício. A gente está integrando, derivando, não sabe. E é uma questão do Brasil, né? Da gente estudar só para resolver os exercícios, aí chega na prova, a gente resolve, e no outro dia a gente nem lembra o que fez mais, porque a gente só queria mesmo era fazer a prova. Mas esse domínio que a gente passa até depois, com as perguntas como essas que foram feitas aqui. Aí tu para pensar. Para que serve aquilo? Aí você entende. Então é só o tempo que nos dá isso, e com certeza vocês todos vão ter. Os que já não têm, né?
A Vanessa tá por aqui também. A Vanessa é uma professora de matemática incrível. Olha lá, o zoinho com o coração. Gente, aí Cateline, olha lá, Furacão, meu apelido lá no UFSM era Furacão. Tava tudo tranquilo, aí eu chegava, louca, gritando. Aí às vezes eu falava, hoje eu sou só uma leve brisa, quando eu tava tranquila. Furacão, assim, e é isso. Eu acho que eu levei tudo porque eu sou meio furacão, assim, aí não me derrubaram. Tu também é meio furacão, eu acho. Então, Ah, a eu gente sou bem consegue. furacão. Então, é bom ser furacão, gente. A Às gente vezes tem que ser. calmaria, mas muito furacão. Não, eu sou furacão o tempo todo. Aí, às vezes as coisas batem e eu tô rodando ali, então elas voltam. Às vezes entra, a gente roda junto e sai e vambora, né? A gente tem que fazer isso. Obrigada, Muito obrigada, obrigada, povo. Os coraçõezinhos professora. subindo, as perguntas. A pergunta Olha, a das. live tá lotada aqui, olha só. As pessoas não Gente, querem ir a embora. pergunta da teoria de cordas, assim, ó, por favor, o povo da cosmologia me salva depois, porque eu não sei não. É o que eu Então acho. vamos dar tchau pro pessoal, então, que a contagem Vamos dar tchau regressiva pro vai povo. já começar. Beijo, obrigada, foi Beijo, maravilhoso. gente. Você é maravilhoso. Ai, você é maravilhosa. Muito amor. É muito axé aqui, é Ai, muito muito amor. amor. Sucesso, viu? Tchau. Sucesso mesmo. Até mais. Até.